O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, determinou que o governo federal remova publicações em canais oficiais que promovam a atuação pessoal do presidente Lula, candidato à reeleição. Brasília, Beatriz Souza, agora aqui com a gente. O que o ministro alega para tomar essa decisão? Bem-vinda, Beatriz. Oi, Tiago. Muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão ligados aqui com a gente na Jovem Pan. Pois é, Tiago, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, determinou então essa exclusão, que fossem apagadas essas publicações, porque no entendimento dele vai contra as regras da Justiça Eleitoral e ao promover a promoção pessoal do presidente Lula, que é também candidato à reeleição, esses conteúdos acabam tendo a divulgação de ações do governo federal e também podem acabar levando a vantagem do candidato e por isso não podem promover a promoção pessoal. E quais são esses conteúdos, Tiago? Segundo a decisão, são conteúdos que possam enfatizar a atuação pessoal do presidente Lula em programas do governo, como, por exemplo, inauguração de obras, entregas de serviços públicos ou até mesmo pronunciamentos oficiais que possam ali extrapolar a finalidade primordial, que é, de fato, informar quem esteja acompanhando esses canais oficiais. E, com isso, pode configurar isso que eu acabei de falar, que é a promoção pessoal do presidente Lula, que é também um candidato à reeleição. E essa decisão foi dada, Tiago, após uma manifestação apresentada pelo Partido Liberal, que é o partido do candidato Flávio Bolsonaro, e que pedia, inclusive, solicitava à Justiça Eleitoral que fossem apagadas todas as publicações. Mas, nesta decisão, o ministro Cássio Nunes Marques determinou, então, que sejam apagadas em um prazo de 24 horas somente aquelas publicações que estejam, em desacordo com a legislação eleitoral e que estejam, então, de fato, promovendo a imagem pessoal do presidente Lula. Ele determinou, então, também que tanto o Facebook quanto a página X, que é o antigo Twitter, apaguem essas publicações em um prazo de 24 horas, e mesmo que o governo tenha ali apagado, o Facebook e essa plataforma X também ficam encarregados de fazerem essa remoção. O governo, inclusive, fica agora, então, avisado e não pode fazer novas publicações com esse conteúdo, que seja considerado uma promoção pessoal ao presidente Lula. E a Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou uma nota dizendo o seguinte, Tiago, que mantém compromisso integral com o cumprimento da legislação eleitoral e que atua com rigor para garantir a regra sobre a publicidade institucional durante, então, esse período de processo eleitoral. Lembrando que é um prazo aí de 3 meses que essas regras de publicidade estão mais restritas. As regras eleitorais, como eu destaquei, têm um entendimento de que essa divulgação e ação do governo que sejam divulgadas não podem gerar vantagem em uma disputa e também não podem promover pessoalmente nenhum candidato, causando aí até uma desvantagem. Tiago, volto com você e a gente segue acompanhando também caso outras ações cheguem à Justiça Eleitoral. Volto com você. Bom, são as regras eleitorais nesse momento, principalmente para quem está disputando a reeleição, no caso do presidente Lula. Até daqui a pouquinho, Beatriz, deixa eu trazer o Cristiano Vilela. Vilela, há quantas eleições você já trabalhou como advogado, aqui na Jovem Pan também, eu aqui na Jovem Pan há muitos anos? A gente sabe que chega o período eleitoral, os sites de governos, de prefeituras, todos são retirados do ar, redes sociais. Agora, o presidente Lula está atravessando a linha de que maneira nesse caso, e precisa atender a decisão da Justiça Eleitoral, não só ele, mas também como qualquer outro candidato à reeleição. É igual vai que cola, né? Vai deixando, vai que ninguém percebe, né? A gente tá falando de um regramento que tem 30 anos. A gente tá falando de um candidato como o presidente Lula, que já é candidato há quase 50 anos, desde a primeira eleição que ele disputou em 82 ao governo do estado de São Paulo. Um partido que também tem seus 40 e tantos anos. Não dá pra gente falar num amadorismo como esse, que é algo que é feito, esse tipo de restrição às propagandas nesse período de 3 meses, feitas nos sites institucionais das prefeituras, órgãos públicos, governo, enfim. É algo que qualquer município dos 5.500 sabe que tem essa restrição. Não dá para a gente imaginar que o governo federal
não tenha tido o cuidado com relação a isso. Agora, nessa situação, o que a gente percebe é que talvez a falta de consequências mais severas acaba fazendo com que muita gente acabe deixa como tá, porque no final das contas acaba não tendo nenhuma consequência mais prática. O que pode acontecer é uma multa, não há nada que tenha potencialidade para eventualmente caçar uma candidatura ou coisa do tipo. Então, num quadro como esse, não é a primeira vez que a gente vê situações onde os candidatos acabam deixando com que as suas condutas abusivas venham a permanecer, porque no final das contas sobra uma multinha e se quita as contas com a justiça.